Meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos, amém? Que o Espírito Santo possa nos conduzir à sua palavra e falar aos nossos corações. É bom estarmos aqui e temos esse privilégio de aprender mais do Senhor, amém? Depois dessa palavra de oração que foi ministrada aqui, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, eu quero ler com os irmãos os primeiros versículos deste livro, e ele diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos de teu povo, e será tempo de angústia, qual nunca houve desde então, desde que existem as nações, mas aquele tempo livrar-se-á teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eterna. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas a perpetuar eternamente. E tu, Daniel, guarda em segredo as palavras e sela o livro até o fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Ou em outra versão diz que o conhecimento se multiplicará. Aí então, a partir desse texto, nós queremos estudar e avaliar com os irmãos a mensagem deste livro. Irmãos e irmãs, o texto aqui, Deus está trazendo para Daniel uma palavra, e ele disse: sela o livro, sela a visão. E ele traz uma ideia tão importante de que haveria um momento que este livro que está selado, ele seria aberto, de que essa mensagem que até então não era clara para eles, ela se tornaria clara. E é interessante porque há um consenso de que nós vivemos os últimos dias, e esse texto nos diz que uma característica importante seria que o conhecimento seria multiplicado. E através, então, neste momento, Deus traria um tempo onde esses princípios seriam revelados. E algum tempo depois, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve, portanto, ali a visão descrita no livro do Apocalipse. E o livro de Daniel e o livro de Apocalipse estão intimamente relacionados. E se nós queremos entender, então, sobre o revelar desses selos abertos, nós precisamos voltar a estudar o livro de Daniel. Eu acho interessante que, se por um lado nós falamos e cremos que estamos nos últimos dias, e vemos o tempo todo este crescimento do conhecimento, a pergunta é: será que nós estamos nos voltando para analisar novamente este livro? Se você fizer uma pesquisa acerca dos livros, dos comentários do livro de Daniel, você vai ficar impressionado o tanto de coisas que já foram escritas em torno deste livro. Mas também ficará impressionado como as pessoas se deteram apenas em algumas porções
do livro de Daniel, como por exemplo o capítulo 9, onde Daniel descreve ali acerca das 70 semanas. No entanto, eu quero chamar a sua atenção de que este livro é um livro profético. E se ele é um livro profético, onde estão as suas profecias? Se este é um livro profético, eu preciso me voltar com mais detalhes para entender onde estão as suas profecias. Mas antes de dizer isso aqui, eu cito para os irmãos o exemplo do profeta Jonas. Jonas, ele tem um ministério ali interessante, e nós somos informados acerca da sua fuga, nós somos informados acerca do que aconteceu a ele no mar, mas quando chegamos ali, nós vamos perceber que a mensagem de Jonas a Nínive, ela é uma mensagem exortativa, ela é uma mensagem aonde leva aquelas pessoas a uma transformação e a uma mudança. O que nos faz perceber que todas as vezes que nós estudamos um livro profético, onde a história está registrada nele, essa história é a profecia. Ou seja, Deus tomou a vida de Jonas e fez da vida dele uma profecia, ao ponto de Jesus se referir a ele e dizer: olha, assim como aconteceu com Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esta era a profecia, mas do ponto de vista de Jonas, era apenas uma experiência que ele havia tido. Agora nós vamos perceber aqui, o livro de Daniel nos traz uma história, nos traz uma narrativa, onde muitos elementos apocalípticos são também apresentados. E nós precisamos aqui diferenciar, para compreender melhor, um aspecto do Apocalipse, porque Apocalipse, ele é um tipo de literatura. O apocalipsismo é uma linguagem simbólica, onde Deus se utiliza de símbolos para comunicar a sua mensagem. Já o aspecto profético, ele tem um caráter muito exortativo, ele tem um caráter preditivo também, sim, mas a principal característica do profeta é a exortação. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios 14, ele diz que a profecia em si, ela tem 3 finalidades: consolar, edificar e exortar. Essas 3 características. E o que nós percebemos então é que Deus, ele vai tomar a vida de Daniel, e a vida deste homem tem algo a nos ensinar, a nos exortar acerca dos últimos dias. Este livro que esteve selados por gerações, a Bíblia diz que nos últimos dias ficaria claro. E onde se iniciou os últimos dias? Os últimos dias, eles se iniciam na ressurreição de Jesus. Os últimos dias fica claro para mim e para você, porque a profecia de Joel, lá do capítulo 2, se você se voltar para Joel, você vai perceber que ele diz: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. 50 dias após a ressurreição de Jesus, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam ali nos cenáculos, e o Espírito Santo veio sobre eles, encheu aquele lugar, dando início aos últimos dias. Mas agora, a Bíblia também caracteriza que esses últimos dias que teve início ali, eles vão culminando também para um desfecho. E esse desfecho fica claro que está diante de nós. Irmãos e irmãs, nunca, nesses 2000 anos de história da igreja, nós tivemos um contexto
de alinhamento profético, de alinhamento apocalíptico, como nos últimos dias. Nós nunca tivemos tantas profecias tendo seu cumprimento sem sombra de dúvidas. Isso me faz pensar, então, que nós precisamos voltar para o livro de Daniel e começar a entender a revelação desta mensagem, uma vez que a profecia é a própria história de Daniel. E quem era Daniel? Vamos começar a perceber alguns princípios importantes aqui, e eu vou examinar com os irmãos. Hoje eu estou apenas iniciando, mas este livro, ele tem o nome do seu autor, Daniel, e a Bíblia diz que Daniel, ainda muito jovem, ele foi levado para a Babilônia, por ocasião do cativeiro que eles estavam experimentando. O juízo de Deus estava sobre aquela geração, e Daniel, muito moço ainda, um adolescente, ele é também enviado para a Babilônia. Daniel registrou as suas experiências e profecias para os exilados, durante o tempo que ele passou na capital da Babilônia. E ele tinha pelo menos 3 companheiros que receberam também nomes babilônicos. O capítulo 1 vai nos mostrar um pouco sobre eles. Deixe eu ver com os irmãos os primeiros versículos. Está assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e ele cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que o levasse para a terra da Babilônia. Alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus também foram levados. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas, da família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento, bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensinem a esses jovens a língua, a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias e Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. E aí, nós começamos um princípio importante aqui, conhecido por muitos de nós, mas se eu quero entender esta profecia, eu começo a perceber o contexto que eles estão. Os irmãos e irmãs, eles estão na Babilônia. E a Bíblia nos fala, nos últimos dias, que a Babilônia também estará presente. Da mesma forma como a Babilônia veio e levou cativo o povo de Deus, em nossos dias a Babilônia tem feito o mesmo. A forma dela agir não mudou nos últimos milênios. Ela continua agindo da mesma forma,
seduzindo, atraindo e aprisionando as pessoas de alguma forma. Entender sobre isso é importante, porque se esta é uma mensagem para os últimos dias, então nós precisamos entender como nós como igreja, desempenharemos o nosso papel neste contexto tão importante. Aqui Daniel vai nos falar sobre uma experiência tão importante dos últimos dias. Aqui Daniel vai nos trazer uma visão muito clara, que são complementadas por João no Apocalipse. Mas o que ele também nos ensina é que há um chamado de Deus para sair da Babilônia. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. E esse chamado ele tem sido feito, e aqui no livro do Apocalipse, isso é dito de uma maneira muito clara. O Senhor disse que Babilônia ela vai cair, mas há um chamado para que o povo de Deus se desprenda da Babilônia. E como isso será possível? Isso será possível se nós entendermos o nosso perfil, o nosso chamado e o nosso ministério nos últimos dias. É comum afirmar que, embora Daniel estivesse no cativeiro, ele era livre. Embora Daniel estivesse na Babilônia, você não vai encontrar neste homem nenhum perfil da Babilônia no seu coração. Muito pelo contrário, ele é alguém que vai se levantar e governar no meio do cativeiro. A experiência de Daniel proporcionou então o início da libertação daqueles que estavam cativos na Babilônia. Foi Daniel que entendeu que o tempo do cativeiro havia acabado. Foi Daniel que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Da mesma forma que eu e você somos chamados acerca da nossa forma de viver a nossa fé. Ela teve e nos deu a oportunidade de perceber de como nós ainda precisamos amadurecer no nosso sacerdócio, no sacerdócio da família, e no nosso aprofundamento acerca das verdades espirituais. O livro de Daniel, então, ele vai dar este início à obra da restauração de Deus do seu povo. Este povo que estava no cativeiro, ele é chamado a sair, e quando eles estão saindo, Deus ainda vai ministrar a eles, o que nós chamamos aqui dos princípios da restauração. Irmãos, nós sabemos que os babilônios, eles exilaram o grupo que incluía Daniel e seus 3 amigos, mais conhecidos então como Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados para o centro cultural do Império da Babilônia. Foram deportados no ano 605, depois em 597 e 586 a.C. Os babilônios realizavam em Judá essas 3 viagens, nessas 3 datas. Mas Daniel é um dos poucos livros da Bíblia cuja ação se passa durante o período de juízo. Muitos livros já foram tratados sobre esse assunto, mas em meio a uma nação estrangeira é que ele exerce o seu chamado, ele exerce o seu ministério. Seja no contraste entre a adoração aos ídolos e a pureza fiel de Daniel, seja no relato de Nabucodonosor e seu humilhante encontro com Deus, o pano de fundo pagão faz brilhar ainda mais o magnífico e majestoso poder do Senhor. Esse livro, ele se destaca nas Escrituras para mostrar o governo de Deus, para mostrar o poder
do reino de Deus. E como nós somos chamados a reinar. Como nós somos chamados, então, a saber que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, de tal forma que cada um de nós é preciso se posicionar em fé, e muitas vezes com os joelhos dobrados, com o coração quebrantado, para que nós sejamos então desintoxicados de tudo aquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Os desafios de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abednego são desafios que eu e você muitas vezes enfrentamos. E eles estavam aqui dentro de um contexto não muito diferente do nosso, se compararmos com o livro do Apocalipse. Mas, irmãos e irmãs, o que vai ficar claro para nós aqui é que o comprometimento de Daniel vai, portanto, ser um verdadeiro diferencial na vida dele. Foi as decisões que esse jovem teve que permitiram a ele ter discernimento que ninguém teve. Foi a busca dele por um nível de conhecimento maior que fez com que ele fosse dotado de um espírito de excelência. E essa palavra excelência, ela caracteriza muito bem Daniel. E sabe o que é interessante? Daniel é um dos poucos homens do Velho Testamento que não recebe nenhuma censura de Deus. Um dos poucos homens, um dos poucos profetas do Velho Testamento que você não vê aqui Deus censurando, mas pelo contrário, ele vai crescendo. As decisões dele aqui, no início, determinou que caminho ele iria percorrer por toda a sua vida, e esta jornada fez deste homem um verdadeiro gigante, fez deste homem um verdadeiro profeta, fez deste homem um verdadeiro líder. E ele liderava a partir da experiência que ele tinha com Deus. Irmãos e irmãs, quando olhamos para isso, a Bíblia traz o perfil comum de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a Bíblia também diz que em Daniel havia algo diferente. Em Daniel havia excelência. Em Daniel havia sabedoria. Em Daniel havia um compromisso de saber que o chamado dele tocaria a vida de outras pessoas. E essas resoluções, elas começam quando ele vai discernir que ele não poderia se contaminar com os manjares do reino. Esse texto não nos diz que nós não devemos ter coisas boas. Não é aqui um apelo à mediocridade, mas é um apelo ao discernimento. Ele vai entender, então, que o sal, ele só pode temperar, ele só pode salgar se ele não for aquilo que ele se propõe salgar, ou aquilo que ele se propõe temperar. Se você pegar um sal e lançá-lo sobre uma salada, você precisa ter a certeza que o sal não é a salada. Ele é um elemento totalmente diferente, e por ser assim, ele é capaz de fazer a diferença nos outros elementos. Mas essa mudança começava dentro dele. Era uma decisão, então, consciente de andar por fé e de não se contaminar. Irmãos e irmãs, quando chegou a oportunidade de enfrentar alguns desafios, estes jovens estavam prontos, mas havia neles uma experiência real com Deus. E é interessante que, em
primeiro grande desafio aqui não é apenas a interpretação que Daniel dará ao sonho de Nabucodonosor. Sim, aqui nós vemos essa experiência de uma maneira muito interessante. O rei tem um sonho, e Daniel consegue tanto discernir o que ele havia sonhado, como também perceber o significado daquele sonho. E Nabucodonosor, o que ele fez? Ao ouvir a interpretação daquele sonho, de que ele era, portanto, a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor fez, portanto, agora uma estátua de ouro, de pelo menos 27 metros de alturas e 2,7 metros de largura, e ele a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia, e enviou mensageiros a todos o seu reino, para que as pessoas viessem, prostrassem e adorassem a sua imagem. Note que esse é um contexto interessante, porque lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver a imagem da besta sendo levantada, sendo adorada. E aqui nós vemos a imagem de um homem sendo, portanto, colocada diante das pessoas para que elas o adorassem. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi de que eles não se prostrariam, eles continuariam de pé diante dos homens, porque eles estavam prostrados diante do seu Deus. A experiência de orar pelo menos 3 vezes por dia era tão real para eles, que a consciência deles eram absolvidas pelo seu Criador. Porque sabe, irmãos e irmãs, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos é justamente aquilo que é absolvido no seu coração. E eles decidiram contemplar o Senhor, de tal forma que mesmo Daniel, quando ele orava, ele se voltava para a direção de Jerusalém, o que mostrava para ele que o coração dele não estava naquele lugar. Olha, se eles não prostrassem e não adorassem aquela imagem, o compromisso deles foi real. Hoje nós vemos tantas pessoas que abandonam o Senhor. Hoje nós vemos tantas pessoas abraçando a apostasia, e não é por causa da perseguição, ou até mesmo quando há perseguição. Hoje nós vemos algumas pessoas que se afastam do Senhor porque estão passando necessidade, e algumas pessoas que se afastam do Senhor porque têm abundância. Porque o que importa não é se você tem muito ou pouco, mas o que importa é como está o seu coração. Se o seu coração está, como de Daniel, voltado para fora, contemplando o Senhor constantemente, então, irmãos e irmãs, nada poderá abalá-lo. Mas nós somos desafiados, nós somos confrontados constantemente. Para quê? Para que nós recuemos. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E a fé, ela é uma firme convicção de quem caminha vendo o que ninguém vê, quem caminha numa luz que ninguém tem, quem sabe o Deus que serve. Mas não é apenas estar informado sobre esse Deus, é ter um compromisso que Deus depositou dentro de você, um potencial. É ter um compromisso que Deus te constituiu reis e sacerdotes. É saber que você vai desempenhar um papel importante no tempo que nós estamos vivendo. E qual papel você está desempenhando? Será que, como os demais judeus da época,
nós estamos prostrados? Será que, como os demais judeus da época, nós estamos tão escravizados que não conseguimos entender a disciplina de Deus? Estes jovens decidiram que não se prostrariam, mesmo que fossem lançados na fornalha. E sabe o que eles dizem? Me chama muita atenção. O discurso que eles fazem antes de serem lançados na fornalha. O texto do versículo 3, versículo 13 do capítulo 3 de Daniel, diz assim: então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que ele trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrar e adorar a estátua que fiz. E quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los da minha mão. Olha a ameaça diante deles. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam. Talvez um começou a falar e os outros dois complementaram a fala um do outro, porque havia tal harmonia naquela igreja, de 2 ou 3 reunidos numa fornalha, de 2 ou 3 que estão reunidos concordemente, de 2 ou 3 que sabem que só poderão andar juntos se o coração deles for um. E o coração desses 4 eram, mas aqui nós temos 3 deles, e a Bíblia diz que os 3 disseram: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que do costume, e deu ordem também para que alguns dos homens mais fortes dos seus exércitos amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram, os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, manto e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Imagine, irmãos e irmãs, porque essa é a fúria do diabo contra você. A Bíblia chega a dizer que essa fúria é tão grande que se compara a um leão faminto. O diabo, ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A descrição que Pedro traz ali é de um leão faminto, onde todos os seus instintos animalescos são aflorados com o desejo de caçar e destruir as suas presas. Jesus chega a dizer que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Imagine todas essas situações, mas quando nós temos um coração convicto, quando nós temos um coração que se tornou santuário do Deus Altíssimo, e nós cultivamos isso todos os dias, semeando a sua palavra, de tal forma que quando nós abrimos a boca, é para semear as palavras do reino de Deus,
de tal forma que nós sabemos que Deus ele nos tem um propósito, e esse propósito é que nós possamos reinar, e nós reinamos isto estabelecendo a palavra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e Ele nos deu poder, e Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção para as palavras destes homens, que estão em Babilônia, que estão vencendo Babilônia do lado de dentro. Quantas vezes alguém disse que não vai orar, porque Deus não ouviu ou não respondeu uma das suas orações? Quantas vezes nós começamos a murmurar, porque aparentemente Deus não está agindo conforme a nossa agenda? Às vezes eu encontro algumas pessoas, e ela diz: olha, eu já frequentei, eu já estudei, mas então hoje eu não quero saber mais nada disso. Eu pergunto por quê, e uma das razões, ela diz, porque eu fiz uma campanha e Deus não me ouviu. Eu fiz uma busca espiritual e Deus não me ouviu. Estes homens disseram: ainda que Deus não me livre, fique o rei sabendo que eu não vou me prostrar. Somente quando nós temos uma experiência aqui de eleger prioridades espirituais em nossos corações, é que nós teremos a fé capaz de vencer esses desafios. E sabe, irmãos e irmãs, e é justamente aqui que nós mais precisamos entender. Se chegou o tempo de abrir esses selos, de entender as profecias, chegou o tempo também de nós sabermos que o Senhor, Ele está exortando a sua igreja, chamando a igreja de volta ao primeiro amor, chamando a igreja a se apegar com mais firmeza às verdades que lhe foram ensinadas, chamando a igreja para um tempo de resplandecer, de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, de ser uma ação diferenciadora que entende, irmãos e irmãs, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas de Deus para destruir as fortalezas, são poderosas em Deus para mudar a realidade, e nós fazemos isto pelo nosso testemunho, nós fazemos isto pela palavra, nós fazemos isso quando decidimos resistir. Resistir requer cuidar dos nossos fundamentos. Uma casa, ela resiste uma tempestade porque ela está bem fundamentada. E é interessante que quando no meio de uma tempestade você está no lugar seguro, você não se preocupa, você não quer saber nem mesmo a velocidade do vento, você está simplesmente ali descansando, esperando, seguro, capaz até mesmo de dormir, porque os fundamentos foram colocados corretamente. E Jesus, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a este homem que ouviu as minhas palavras e as praticou, e ele construiu a sua casa sobre a rocha. É preciso, assim como Daniel, discernir o tempo. No capítulo 12 que nós lemos, ele começa a falar exatamente sobre isso, sobre discernir o tempo, naquele tempo, naquela época. Ele traz desta informação importante para nós. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? Eu acho interessante que, embora o tempo você não tenha como fazer estoque dele, parece que nós achamos que temos tempo suficiente. E estamos distanciando do Senhor,
E a igreja tem sido hoje fragmentada, tem sido hoje provada em todas essas situações. E muitas pessoas estão se deixando seduzir pela Babilônia. A Babilônia, no Novo Testamento, ela é descrita como sendo Roma. Na próxima mensagem eu vou explicar um pouco mais sobre isso, sobre como o romanismo, que na verdade não é nada mais como uma representação atual daquilo que a Bíblia chama de Babilônia, como toda essa estrutura, ela está a serviço de resistir, de lutar contra o povo de Deus. E não pense, irmãos, que nós iremos vencer essa situação com as armas humanas. Não pense aqui que esta foi a atitude de Daniel. Pelo contrário, quando ele entendeu pelos livros que o tempo da libertação havia chegado, o que ele fez? Ele foi para a oração, para o jejum, e ele buscou o Senhor, não 1 hora, não 2 horas, mas por 21 dias, sabe, com aquela decisão clara, daquela consciência que ele tem de que os céus reinam. O que fica claro para nós no livro de Daniel, desde o primeiro capítulo, essa consciência que ele tem de que os céus dominam sobre os reinos dos homens. E como o céu exerce essa ação? Através da igreja. Efésios diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu vejo tanta gente tentando entender as 70 semanas de Daniel, fazendo afirmações absurdas sobre essa profecia, mas se esqueceram que a mensagem profética está no livro todo, e é no livro todo que está sendo revelado diante de nós, onde Deus está nos mostrando que nós precisamos vencer, e para vencer precisamos estar fundamentados, e para estarmos fundamentados é preciso então entender esta busca de um entendimento pleno. Eu sempre digo para os irmãos, existem verdades que você tem que entender, e se você não entende, quando você entenderá? Deus irá nos julgar também pelas coisas que nós não fizemos. Talvez você pense que Deus vai julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram, mas a Bíblia também diz que Deus irá te julgar por as coisas que você não fez. Poderia ajudar e não ajudou, poderia ter orado e não orou, poderia ter feito todas as coisas e não fez, você enterrou o seu talento. Você foi convencido de que outras pessoas fariam, que outras pessoas agiriam. Irmãos e irmãs, Deus então irá nos julgar também pelas coisas que nós deixamos de fazer, e muitas coisas nós deixamos de fazer porque o nosso coração está distante dele. Porque quando nos aproximamos do Senhor, com os nossos corações em chamas, sabe, desejoso de entender a sua revelação, desejoso de praticar as suas palavras, há então um verdadeiro avivamento. As pessoas hoje desprezam a palavra, as pessoas hoje desprezam o estudo das Escrituras, as pessoas hoje, elas têm a oportunidade, através da tecnologia, de tantas coisas, mas elas não investem esse tempo para que Cristo possa ganhar cada vez mais os seus corações. Meu desafio para você é que durante esses dias, você comece a gerar no seu coração um desejo de uma busca espiritual mais consciente. O desejo do meu coração hoje é que através dessa mensagem você entenda que existe uma responsabilidade sobre você, que existe um encargo profético sobre você, que Deus te constituiu para um tempo como este, para uma hora como esta,
para que através de você o reino de Deus seja estabelecido, para que através de você os demônios sejam expulsos, os enfermos sejam curados, o evangelho seja pregado, e um tempo de refrigério comece, e um tempo de avivamento seja estabelecido, e Deus então, que é o soberano sobre todas as coisas, seja adorado em espírito, seja adorado em verdade, não com um povo que se aproxima dele com os seus lábios, mas com um coração distante, não de um povo que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não de um povo que diz conhecê-lo, como diz a epístola de João, mas não querem andar na luz, não querem, andar na contramão dessa estrutura religiosa, dessa estrutura espiritual, porque os principados e potestades estão cada vez mais organizados. Eu vejo como a plataforma deste sistema babilônico, deste romanismo, como a plataforma aqui do império das trevas, do anticristo, está cada vez mais organizada, está cada vez mais forte, mais consciente, mais unido. E a igreja nunca esteve tão dividida, porque ela perdeu a centralidade de Cristo. A igreja nunca esteve tão dividida, porque ela perdeu o fundamento, a base que é Cristo. Algumas pessoas me chamam para fazer parte de movimentos, de unidades, e eu vejo as pessoas falando de tudo menos daquilo que importa. Eu vejo elas se unindo em torno de tantas coisas, menos daquilo que é importante para o Senhor. A igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina verdadeira irá produzir uma realidade verdadeira. Uma doutrina errada produzirá uma prática errada. Uma doutrina verdadeira, ela vai nos conduzir a uma realidade espiritual capaz de destruir as fortalezas, de anular os sofismas, mas principalmente ela nos conduzirá a uma experiência profunda com o Todo-Poderoso, onde eu vou entender a dimensão do Salmo 91 como eu nunca entendi antes. Para Davi, ele se alegrava em dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Deus Onipotente. A visão de Davi é geográfica, é onde eu estou habitando um determinado lugar. Mas a visão de Jesus, ela pega essa realidade e nos leva a uma realidade espiritual, aonde eu sou agora habitado pelo Altíssimo. E se eu já estava seguro por habitar no esconderijo do Altíssimo, imagine agora que eu sou habitado pelo Altíssimo. Irmãos e irmãs, a minha consciência então, ela se amplia, a minha fé, ela se agiganta, ainda que ela seja expressa como um pequeno grão de mostarda, ela traz dentro de si um poder extraordinário capaz de mover as montanhas, um poder extraordinário de substantificar algo que nem mesmo existe, mas que eu sei ser a vontade do Criador. É um tempo do exército de Deus lutar o bom combate, de ser o sal fora do saleiro, de ser a igreja fora dos portões, de ser uma igreja que é assim, no princípio aqui do livro de Daniel, que sabe que é dobrando os seus joelhos que ela move o sobrenatural, e o sobrenatural move os reinos do mundo.
A visão é muito clara para nós, o chamado é muito claro para nós. Estamos ouvindo esse chamado de Deus. Estamos agora vivendo uma oportunidade de um nível de batalha espiritual até então desconhecidos. Você está preparado para isto? Você já percebeu isto? Ou não? O apóstolo Paulo, eu quero terminar com isso. Ele disse: é tempo de despertarmos do sono. Porque o grito da meia-noite nunca esteve tão próximo de nós. Aí vem o noivo. Como está a sua candeia? Como está o seu azeite? Como está o seu bom depósito? Que o Espírito Santo possa te mover hoje a entender, a discernir, a fortalecer você para um nível de combate tão desejável. Eu acredito, irmãos e irmãs, que era a vontade de Paulo, do apóstolo Paulo, viver um tempo como este. Porque quando ele descreve essas coisas, ele tem uma visão dos últimos dias e como ele gostaria de estar aqui para enfrentar a maior luta que a igreja já enfrentou em todas as eras. E a que eu me refiro? Aos últimos dias, aonde a Bíblia diz que o anticristo ele vem, onde ele já está, e ele vem com uma plataforma muito bem organizada. Mas quanto a ti, quanto a nós temos o poder, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, em nome de Jesus, que você possa usar estes princípios para trazer uma nova realidade sobre a sua vida, porque num tempo como este, nós queremos resplandecer. Amém? Vamos estar em pé, vamos orar.